Meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus, eu peço que os irmãos se inscrevam no canal e que também curtam esse áudio. O texto da palavra do Senhor diz assim, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28, o verso de número 1. Havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque, acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo a víbora pendurada na mão de Paulo, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto de que, como escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas, sacudindo Paulo a víbora no fogo, não padeceu mal nenhum. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. A palavra fala que Paulo ele estava sendo conduzido até Roma, e ele sofre um naufrágio, e após esse naufrágio, eles param numa ilha chamada Malta. E ali na ilha de Malta, devido à chuva, ao frio, eles juntam alguns gravetos ali e fazem uma fogueira. E nisso que fazem uma fogueira, acende ali o fogo sobre as madeiras, sobre o graveto. Uma cobra, uma serpente, ela sai do meio das madeiras e ela morde Paulo. As pessoas ali daquela ilha, eles olham e falam: olha, certamente esse homem deve ser um homicida, alguma coisa, porque já deu tudo errado para ele, né, no naufrágio. Eles acabaram de sofrer um naufrágio, tá? Ele estava lá dentro do barco, o barco naufragou. E agora ele vem aqui para a ilha, acende uma fogueira e uma cobra morde ele. E a palavra diz que Paulo sacudiu a serpente no fogo e que todos ali esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente devido ao veneno da serpente. Mas que nada, absolutamente nada aconteceu. E pensavam que ele era um Deus. Quando Deus ele tem um projeto para poder realizar a nossa vida, na vida do homem, o inimigo ele se levanta de todas as formas possíveis. Paulo estava indo para Roma, havia um projeto de Deus, o projeto do Senhor para que Paulo chegasse até a cidade de Roma. Mas foram vários os obstáculos. Eu vou até falar alguns aqui e eu vou depois me ater ao episódio da ilha de Malta, onde a serpente morde Paulo. Ele foi acusado por Tértulo, o orador, foi muito acusado ali em Atos, se não me engano, 24, a palavra fala isso. E a gente sabe que o projeto de Deus é a família é um projeto divino e a acusação é uma das coisas que mais acontece, né? Como que o irmão e a irmã, aquele que busca a restauração, é acusado? Quantas acusações? Às vezes acusações infundadas, acusações que a gente vê que tem um contexto espiritual. E Paulo ele foi acusado por esse homem, Tértulo, e outras situações se levantaram no tribunal de Félix, no tribunal de Festo, no tribunal de Agripa, e está escrito também ali em Atos, a partir do capítulo de número 24, a gente vê que Paulo ele foi a esses tribunais, e às vezes sabemos que o tribunal também se faz presente, né? Literalmente os irmãos são levados a tribunais, né? Na justiça, por questão de pensão, seja pela questão da guarda ou da divisão de bens, a separação, o divórcio, isso tudo acaba causando alguns tribunais. Paulo ali também, ele sofreu, né? Teve esses obstáculos, aconteceram essas situações para poder tentar impedir o projeto de Deus. Ele também sofreu uma conspiração do Conselho dos Anciões, se juntaram ali para poder conspirar contra ele, para tentar ali contra a sua vida. Conspiração também é uma palavra que não é estranha, né, na busca pela restauração. Quantos conspiram? E às vezes pessoas que até surpreendem, né? O que mais surpreende às vezes na conspiração é quando as pessoas se unem contra o irmão e a irmã que está buscando a restauração. Quem se une, às vezes é quem menos espera. No deserto, eu acho que a gente aprende, né? Que a gente tem que rever as amizades, né? Quem a gente põe dentro de casa, quem entra dentro da nossa casa principalmente, a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Paulo ele foi o conselho de anciões, eram pessoas que teoricamente seriam pessoas boas, pessoas que tinham ali um certo discernimento, até mesmo espiritual, mas não, eles conspiraram contra Paulo. Então essa conspiração, tem gente que se une, não é porque concordam
uns com os outros ou que possuem uma afinidade. Não, se unem porque odeiam a mesma pessoa. A gente sabe o que acontece. Eu não gosto do Joãozinho e ela também não gosta do Joãozinho. Então vamos virar amigos, né? Se tornam aliados, né? Então é uma conspiração. São pessoas que detestam as mesmas coisas, podemos dizer assim. E nessa busca nossa, nós aprendemos que, de fato, a gente tem que tomar muito cuidado. Sim, voltando, né, ao que eu estava falando, com quem a gente põe dentro de casa. Eu mesmo percebi isso. Quando iniciou o deserto, eu vi que muitas pessoas que entravam dentro da minha casa falavam mal de mim pro lado de lá e depois chegava para mim e falava mal do lado de lá. Então eu vi que o inimigo estava ali usando aquelas pessoas. Havia uma conspiração clara. Então esse foi mais um dos obstáculos que Paulo sofreu. Ele foi ferido na boca. Em Atos 23 a palavra fala isso. Tentaram fazer calar a voz do apóstolo, a voz do servo de Deus. Tentaram matar Paulo envolvendo o tribuno. Então essa tentativa de assassinato também. O adversário ele tentou de todas as formas obstruir o projeto e tentar impedir com que Paulo chegasse até Roma. E após passar por todos esses obstáculos, Paulo ele sofre um naufrágio, indo para Roma. E ele chega na Ilha de Malta, que foi o texto em que nós lemos. Na Ilha de Malta chovia bastante e o tempo estava bem frio. E isso mostra o momento que nós vivemos, que é um momento de frieza espiritual, um momento de adversidade, porque a chuva fala da adversidade, das dificuldades, e o frio fala da frieza espiritual. Ele acende ali uma fogueira, que é tipo do calor do Espírito Santo, que no momento de dificuldades, de lutas, vem aquecer o nosso coração, nos confortar, nos fortalecer. E nisso que ele acende a fogueira, uma víbora, ela ataca a mão de Paulo. Ela sai ali do meio das madeiras, e é interessante que ela sai do meio das madeiras, e a madeira fala do homem, o fogo fala do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo sobre o homem, sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, realmente isso incomoda o adversário. O adversário ele se revela quando há a presença do Espírito Santo no coração do homem. A madeira, o homem, o fogo, o Espírito Santo. A serpente, ela sai, ela morde a mão de Paulo. Mas a palavra fala que quando a serpente morde a mão de Paulo, ele sacode a serpente ali no fogo. A vitória, né, nossa, ela é através disso também, através da bênção do Espírito Santo, a comunhão. Nós vemos às vezes as pessoas questionando, como que eu lido com os pensamentos negativos? Comunhão. Como que eu lido com a opressão? Comunhão. Como que eu faço para poder vencer as tentações? Comunhão. Tudo é oração, tudo é jejum, é madrugada, é pagarmos um preço. É a ação do Espírito Santo, é aquilo que o Senhor ele vai fazer em nós. Paulo sacudiu a serpente no fogo e nada lhe aconteceu. O veneno da serpente ele não entrou no corpo de Paulo. Nós sabemos que o inimigo ele tenta entrar dentro do nosso coração, ele tenta entrar na nossa mente, ele tenta agir, né, com que o veneno dele, a ação dele, ela entre em nós, né, que aconteça um enfraquecimento espiritual, a nossa fé seja minada. Mas não aconteceu nada disso. A serpente mordeu Paulo, mas Paulo não sofreu dano algum. Agora a Bíblia não fala que não doeu, né? A Bíblia não fala isso, provavelmente doeu. O inimigo, quando ele vem contra as nossas vidas, quando ele ataca um lar, uma família, um casamento, claro que isso tudo dói. Claro que a separação é doída, é sofrida. É claro que tudo isso é um processo tão doloroso, muito doloroso. Mas o dano, ou seja, a destruição, as consequências que levam à morte, que levam ao fim, à destruição, isso não acontece. Não aconteceu com Paulo, de forma alguma. Até esperavam que acontecesse algo. A palavra fala no verso de número 6, que as pessoas dali, que estavam ali, elas esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto, de repente. Mas não aconteceu nada. E depois que passou um certo tempo, né, depois que viram que já muito, e vendo que não havia nenhum incômodo, que não aconteceu nada com ele, falaram assim, olha, deve ser um Deus. Mas não era um Deus, era um servo de Deus. As pessoas às vezes elas esperam que a gente desista, espera que a gente dê o troco, que faça pior, que surte, né, que abandone também a igreja, que abandone o Senhor. Né? Todo mundo espera o pior, espera que venha inchar ou morrer. Vai cair, vai inchar, vai morrer. Aí olha, não caiu, não inchou, não morreu, e até que, né, ela continua firme, de pé. Até que ele está firme de pé, depois de tudo isso que aconteceu, porque para a honra e para a glória do Senhor, é Ele quem nos sustenta. Da mesma forma que sustentou Paulo,
Ele tem sustentado as nossas vidas. São vários os obstáculos, as obstruções para impedir com que alcancemos o projeto de Deus. Mas Paulo ele seguiu para Roma e o projeto de Deus ele foi ali realizado na vida de Paulo, da mesma forma que será na nossa vida. Fiquem os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor Jesus.